Olá pessoal, eu vou gravar aqui para vocês um vídeo falando um pouco desse momento super turbulento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, além das questões da epidemia, da pandemia, além da grave crise econômica, ainda temos turbulências adicionais. Veja o que eu escrevi sobre isso no Livro da Lua 2020, que foi publicado em outubro de 2019. Vê se não se parece com o que estamos passando. O clima de turbulência, choques, divergências, reviravoltas, rupturas, dissidências irreconciliáveis não são incomuns sob esses ciclos. Uma das possibilidades, o ciclo, estou falando do ciclo entre Marte e Sol, progredido, quadrado Urano do Brasil, para quem entende astrologia. Uma das possibilidades seria presenciarmos um aumento de intolerância diante da interferência entre os poderes, de um poder sobre o outro. Interferência dos poderes, né, de um poder sobre o outro. Na tentativa de se garantir o máximo de separação, autonomia e independência, com os choques relativamente frequentes entre os poderes. Jogar a toalha, ser afastado, pedir demissão, cair fora, criar movimentos à parte, separados, são efeitos típicos desses ciclos. Dito isso, a gente vai dar uma passadinha pelo mapa do Moro, um estudo sobre o mapa do Moro, para a gente ver como é que, astrologicamente, do ponto de vista astrológico, o que estava apontado, desenhado no mapa dele, que influências planetárias estavam interferindo, né, no mapa dele. Quando a gente fala de uma figura pública, a gente interpreta o mapa, uma previsão de uma figura pública, a gente, primeiro, se mantém rigorosamente neutra. A gente faz uma leitura técnica, né? Como um médico que vai fazer um exame de um paciente e não importa se ele torça a favor ou ele tenha divergências em relação à conduta do paciente, ele faz uma leitura, vamos chamar assim, anatômica, ou clínica, ou bioquímica. É assim que um bom astrólogo também trabalha. Ele trabalha fazendo a leitura rigorosamente do céu sob aquele mapa natal. Se o Moro fosse meu cliente, ou um aluno, ou um estudioso de astrologia, eu me referiria aos ciclos que ele está passando desta maneira como eu vou ler para vocês. Além do mais, quando a gente trata ou analisa uma figura pública, a gente apenas faz referências às atividades públicas, né? Os feitos públicos, a condição pública dessa pessoa e, naturalmente, não sobre assuntos particulares e privados que dizem respeito simplesmente a uma leitura de consultório, ok? Dito isso, vamos lá. O mapa do Moro. É bem interessante essa leitura, parece ser uma aula de astrologia. Por quê? Nesse momento dessa demissão, desse afastamento do ex-ministro Sérgio Moro, ele está passando com Júpiter e Plutão em cima, em conjunção ao nó do norte do mapa natal dele. O nó do norte em astrologia quer dizer rumo de vida, caminho de vida, direção de vida, estrada, né? O norte da bússola, né? A estrada que eu vou percorrer, ainda não percorri. O Júpiter conjunto a Plutão, os dois passando em cima desse nó do norte, indicam que ele tem um outro caminho para percorrer, quer dizer, ele encerrou, ele fechou um ciclo, ele fechou uma trajetória, ele fechou uma estrada. É como se o GPS dele precisasse ser alterado, né? E localizar uma outra direção. É como se ele tivesse Plutão, transformação radical de caminho de vida, Júpiter, abertura, possibilidades, horizontes para esse novo caminho de vida. Repetindo, um caminho que ainda não foi percorrido, é uma estrada para ser explorado. Inclusive, na entrevista, na coletiva que ele deu, que o ex-ministro deu, ele se referiu que ele não sabe o que ele vai fazer da vida, como que ele dissesse, eu vou procurar um emprego, alguma coisa assim.
Mas como que ele dissesse, não é mais este o assunto, ou a história dele, ou a trajetória dele, nem possivelmente ele vai voltar, né? Ele tem um recuo, um retorno para a situação de onde ele saiu. Aqui fala de uma estrada nova, transformada, radical, porque é diferente do que ele estava praticando na atividade anterior e estava praticando nesse cargo político, né, nesse ministério. E Júpiter indicando que tem abertura, tem uma certa abundância, tem possibilidades para ele encontrar outros percursos, outras trajetórias, tá? Eu diria, inclusive, que com a presença de Júpiter, possivelmente não faltarão opções de trajetórias. Temos uma Lua progredida também na mesma época, em cima desse nó do norte, para mostrar como é que esse caminho de vida dele estava pedindo uma outra estrada, um outro roteiro, uma outra jornada. A Lua, em conjunção a esse nó do norte, é indicação da manutenção de uma certa popularidade que ele adquiriu, que ele manteve, que ele somou, esse capital que ele realizou ao longo da trajetória profissional dele e que nesse momento essa Lua conjunto ao nó do norte é uma indicação de um caminho que tem uma certa que leva em conta uma certa popularidade, né? Quer dizer, está marcado, essa popularidade não se desfez, ou não se desintegrou totalmente, ou não se descapitalizou completamente, ok? Isso é por causa da Lua conjunto ao nó do norte. Temos uma indicação de um tudo está envolvido os caminhos de vida aqui. O nó do norte quadrado Plutão. Isso já é uma combinação um pouco mais delicada, um pouco mais tensa, um pouco mais turbulenta, que se estende entre abril e agosto, que me dá a entender que ainda tem no caminho dele, no percurso dele, na estrada dele, nesses próximos 3 meses, aí, pelo menos até agosto, bastante confrontos, ou turbulências, ou desafios, ou uma certa contrariedade com figuras no poder, ou desavenças. Ainda temos algumas situações que vão ser descobertas ou reveladas, ou expondo ele, ou ele expondo pessoas. Quer dizer, a situação ainda não se desfez, não se acalmou. Eu diria que ainda temos efeitos, né? Por causa da passagem do nó do quadrado Plutão, não só de ele poder ser eventualmente ainda acusado de ter traído uma determinada posição dele, ou de ele ser de alguma maneira prejudicado ou desafiado, mas também de ele ainda estar num caminho de poder provocar e desafiar figuras também que podem, de alguma maneira, se incomodar com ele ou se sentir ameaçado por ele ou se sentir prejudicado de alguma maneira por ele. Ok? Ainda temos esse alvoroço, essa fervura, esse caldo fervendo. E temos mais para frente uma quadratura de Urano sobre o Sol dele, indicando uma mudança realmente grande de vida, uma mudança grande de propósito, de projeto de vida, isso mais para o segundo semestre, entre maio e novembro, que eu acho que ele vai dar uma virada de vida grande, vai partir para outras opções, ou vai dar um tempo em tudo isso, ou vai sair com uma alternativa para ele próprio muito diferente da que talvez nós tivéssemos imaginado para ele, ou ele próprio tivesse imaginado para si mesmo. E ele também pode sofrer ainda algumas surpresas com as quais ele não contava. Ainda vamos ter assim um jogo cujas cartas vão ser reembaralhadas e podem dar um resultado diferente do que todos nós estamos pensando. Com Urano, sempre o inesperado e a surpresa que prevalece. E vai pegar bem o Sol dele. Então, acho que a vida dele ainda dá umas cambalhotas importantes aqui para o segundo semestre.
E, finalmente, durante essa fase que ele se afastou, pediu demissão, chegou à conclusão que ele iria se afastar desse cargo, estava acontecendo um trânsito de Saturno quadrado à Lua, tá? Isso quando acontece, um trânsito de Saturno quadrado à Lua, isso me parece que foi assim uma tomada de decisão muito fria, muito fria, fria no sentido de bem calculada, bem racional, não emocional, né? O Saturno quadrado à Lua é quando você, em trânsito, né? É um período que a gente administra as emoções e toma uma decisão contábil, calculada, racional, diante de situações rigorosamente reais, concretas, que a gente de alguma maneira vê que não vão se desenvolver como a gente acharia ou gostaria que se desenvolvessem. É uma indicação de frustração, de quem se frustrou de alguma maneira, ou com uma situação, ou com uma expectativa, ou com um vínculo, se sentiu desabastecido, isolado, desatendido. Isso eu diria para qualquer cliente que tivesse passando por esse ciclo. Isso é universal, inclusive eu própria, se passar por esse ciclo, também passarei por uma experiência de isolamento, de não atendimento daquilo que eu tinha expectativa de ser atendida, de raciocínio, contabilidade, cair na real para ver o que se pode esperar efetivamente daquela situação e do que realmente não, em termos concretos e reais, não vai desenvolver e não vai acontecer. Saturno é o planeta do tempo, é o deus do Cronos, como quem dissesse assim, do ponto de vista do tempo, já teve tempo suficiente para ele avaliar o que valia a pena, o que não valia a pena, o que funcionaria para ele, o que não funcionaria para ele, expectativas que ele tinha, expectativas que não seriam atendidas. Isso é um cálculo que se faz quando a gente está com Saturno quadrado Lua. E, de qualquer maneira, sem sombra de dúvida, é uma indicação de um afastamento, uma barreira, um limite, um esfriamento em relação a um vínculo que possivelmente ele tinha em relação às pessoas ligadas ao cargo dele, ao próprio cargo dele, ou ao próprio, ou aquele que o contratou para o cargo. É isso aí, gente. Essa é uma aulinha de astrologia que a gente está aproveitando aqui esse movimento conturbado e particular conturbado do país, do momento, e também desse fato do afastamento do ministro, o ex-ministro Sérgio Moro, o pedido de demissão dele. Eu estou interpretando astrologicamente o que aparece no mapa dele que apontaria esse fato, esse evento. Ficamos por aqui.